Fim de jogo em São Januário, Vasco 0, Santos 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos vence a primeira fora de casa, derrota o Vasco da Gama, sua quarta vitória na temporada como visitante. Aí o Santos volta a vencer fora de casa. Não é uma partida que foi uma verdadeira guerra, viu? Foi uma luta, uma partida madura do Santos. Gostei muito da atuação. Vamos falar aqui das atuações individuais de alguns jogadores que foram bem impactantes, expressivas, importantes demais de se ressaltar e muito interessantes. E claro, você que está chegando agora aqui no canal Sempre Santos, se inscreva no canal, que é sempre muito importante. Ative o sino das notificações, que é fundamental. E deixe o like no vídeo, que é importante demais. Então vamos começar já falando do jogo. E foi um jogo que, no primeiro tempo, o Vasco começou com uma pressão muito grande, né? Com várias finalizações, mais passes trocados, mais posse, tentando, gerando mais jogo, tendo mais a bola. E o Santos se defendendo até que o Santos não conseguia sair, né, do seu campo de defesa, projetando o campo de ataque. O Santos não conseguia ter suas jogadas criadas, o Vasco criando, o João Paulo fazendo algumas defesas. Vale citar aqui, o João Paulo fez 8 defesas, até o momento onde eu olhei ali, no SofaScore, 8 defesas, vamos chegar lá no melhor em campo daqui a pouco, vamos opinar também de quem foi o melhor da partida, claro, o melhor do Santos, óbvio, né, que consequentemente vai ser o melhor em campo, mas é o Santos que derrota o Vasco por 1-0, vai a 10 pontos, momentaneamente assume a quinta colocação do Brasileirão, que é muito importante. Esses 10 pontos em 18 pontos somados, né? Criar essa gordurinha que é sempre muito importante. Estou olhando ali a tabela, o Santos está em quinto, com 10 pontos, juntamente com o Atlético Mineiro e com Fortaleza, são as outras duas equipes que possuem 10 pontos no momento. Então é muito importante isso. Agora, depois que o Vasco continuou criando chances, tentando, né, jogar, claro que nenhuma jogada de tanto perigo assim, né, no primeiro tempo. No máximo um chute ali de fora da área que o João Paulo espalmou, que foi logo depois do gol do Santos. Mas antes do gol do Santos, né, o Vasco continuava criando e aí surge a jogada pela esquerda com Gabriel Inocêncio, Lucas Braga e Lucas Lima, né? O Lucas Braga participa do gol. Vale ressaltar que o Lucas Braga não fez uma partida muito boa, não vem tendo partidas boas, mas tem sido titular. Porém, na jogada do gol ele teve fundamental presença ali, né? Que faz aquele passe para o Lucas Lima conduz e faz o passe para o David Washington, ele mesmo, ex-sub-17, ex-sub-20, que já está no profissional aí jogando, tem 17 anos apenas, e bateu com categoria, assim, com a qualidade pura, assim, com um trato com a bola interessantíssimo, e marcou o gol da vitória do Santos por 1-0, o David, que fez, bateu no cantinho para fazer 1-0 o Santos. E aí o primeiro tempo se arrasta, né, o Vasco diminuiu um pouco o ímpeto, até pela questão da confiança, caiu muito, né, o Vasco perdeu mais uma partida em casa, havia perdido para o Bahia também no Brasileirão. E depois o intervalo acontece, o Santos volta, né? O Vasco também volta a campo. E aí, assim, foi um show e uma partidaça, assim, do Joaquim, né? O zagueiro Joaquim Henrique, ex-Cuiabá, ex-Botafogo de Ribeirão Preto. Joaquim que, assim, mais de 10 cortes, mais de 3 desarmes, interceptações, venceu quase todos os duelos aéreos que disputou, assim, foi impressionante o Joaquim, né? Vários cortes, imposição física, impulsão, muito interessante isso no Joaquim, né? Tecnicamente não é um zagueiro muito rico, né? Não é um zagueiro de refino técnico, mas é um zagueiro de muita imposição, de muita força e de muita... ele consegue ganhar muito bem em velocidade, né? Consegue antecipar bem. O Joaquim é muito bom nisso. E hoje, para mim, eu vou decretar aqui. Foi a melhor partida do Joaquim com a camisa do Santos até o momento. Assim, foi o 8º jogo dele. Claro que a amostragem não é tão grande, mas já é uma amostragem que já dá para ter uma opinião sobre o zagueiro camisa 28 do Santos, o Joaquim. Contra o Ceilândia fez aquele gol, foi importante, mostrou muitos dos seus atributos também, mas contra o Vasco, assim, hoje foi fundamental para o Santos não ter saído derrotado ou não ter sofrido empate em São Januário. Então o Joaquim foi muito bem. João Paulo, 8 defesas, assim, fundamental demais. Eu vou eleger o João Paulo como melhor em campo. Então o João Paulo está eleito como melhor em campo, que não é uma novidade, né? Já acontece muito em muitos jogos do Santos, mas hoje foi até com um roteiro, não vou dizer diferente, mas com alguns pontos atípicos, inusitados. O João Paulo conseguiu fazer suas 8 defesas, mas o Santos conseguiu ser maduro, eficiente e decisivo lá na frente, né? Com o Lucas Lima e com o David e o Lucas Braga também participando da jogada do gol. Também o Gabriel Inocêncio, que fez uma partida boa, também interessante, lateral direito, que jogou na esquerda do Santos também. Então o Santos conseguiu ser muito efetivo nessa questão. Outros jogadores também que a gente vale ressaltar, né? O Natan jogou bem, gostei também do jogo do Natan. O Gabriel Inocêncio, muito boa partida, igual eu já falei. O Messias foi bem, a defesa foi muito bem, assim, todos, assim. E igual eu falei, individualmente o Joaquim foi o melhor da defesa, porém
coletivamente conseguiu funcionar muito bem. O próprio Ângelo, né, assim, falando de outras atuações, né, o Ângelo não achou uma atuação boa igual vinha sendo em alguns jogos recentes, mas fica aí a questão que já havia feito gols contra Cruzeiro e contra Bahia, contra o Vasco acabou sendo substituído. E vale lembrar, né, que o Santos para esse jogo contra o Vasco teve, né, e tem ainda muitos desfalques, que é o caso do Felipe Jonathan, do Lucas Pires, que teve desgaste muscular, e o Gabriel Inocêncio teve que ir para a lateral esquerda e o Natan para a direita. O Lucas Lima tá pendurado ainda, né? Ainda bem que não sofreu o terceiro amarelo e vai poder enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, 21 horas. E no meio de semana ainda tem um Bahia pela Copa do Brasil para o Santos enfrentar. Mas o Santos também tinha um desfalque do Mendonça, né? Lesão, né? Na posterior da coxa, que pode voltar contra o Bahia ou até mesmo contra o Palmeiras. O próprio Soteldo, que está fora também, pode voltar apenas contra o Palmeiras. Ele disse em uma live recente que volta contra o Palmeiras, foi o recado dele. Então o Santos que teve muitos desfalques, com suas dificuldades, com suas adversidades, né? Em São Januário, que é muito difícil jogar lá, é um lugar muito hostil, complicado. Vale lembrar o que foi o primeiro tempo, na pressão da torcida do Vasco, o Vasco buscando o jogo, sendo empurrado pela sua torcida ali do Gigante da Colina. Então o Santos conseguiu superar tudo isso, essas dificuldades importantes de serem ressaltadas, e conseguiu vencer lá em São Januário por 1-0, uma partida madura do Santos. Eu acho que o que dá para definir como muito positivo é isso, né? Foi uma partida muito madura do Santos, que você que está aí nos assistindo no canal Sempre Santos vai se perguntar, né? Contra o News Old Boys, contra o Grêmio no segundo tempo, contra o Cruzeiro em alguns momentos, o Santos chegou a ter um desempenho bom e jogar bem, jogar melhor que o seu adversário. Mas não somou ponto, né? Não somou nenhum ponto, 0 pontos. Mas contra o Vasco não teve uma partida brilhante, ofensivamente, podemos dizer assim, mas somou os 3 pontos, que é o que mais importa. Desempenho não soma ponto, igual eu já falei aqui, e também em minhas participações no Esporte por Esporte da Santa Cecília TV. O desempenho não soma ponto, o resultado soma ponto. E o Santos foi lá em São Januário e derrotou o Vasco da Gama pela 6ª vez no Rio de Janeiro nesse século pelo Brasileirão aí. Pela 6ª vez, igual eu já disse aí, venceu o Vasco da Gama lá em São Januário. Deixe aí sua opinião nos comentários, que é sempre muito importante, interação da galera. Vou ler todos os comentários e deixe aí seu melhor em campo também. Para mim o melhor em campo foi o João Paulo, mas vale a menção honrosa aí pro Joaquim, pro David, pro Lucas Lima, pro Gabriel Inocêncio, pro Messias, enfim, para outros jogadores que foram fundamentais para a vitória do Peixe lá no Rio de Janeiro também. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que é sempre muito, muito importante. E é isso, se inscreva, ative as notificações e deixe esse like que é fundamental.